Nós vamos encerrar agora com a ministração da palavra e acabamos de ter aqui um testemunho da nossa irmã Luzia, falando do dia que ela fez um pedido a Deus durante a ceia, que ao comer do pão, ao comer do cálice, Deus aliviasse ela das dores que ela estava sentindo, porque ela estava sentindo muita dor, o remédio não estava fazendo efeito, e Deus a curou, melhorou das suas dores naquele momento. Então são milagres que Deus faz e Deus realiza mesmo. Quero convidar a todos a abrirem suas Bíblias no primeiro livro de Reis, capítulo 3. Nós vamos falar de uma forma bem rápida, hoje até mais rápido que o normal, que a gente passou muito do horário do culto, sobre buscando em Deus a fonte correta. Nós estamos estudando sobre Salomão, né? E Salomão é um homem que mostra muito o que nós somos também, cheio de altos e baixos. E 1 Reis, capítulo 3, versículo 3, vai dizer assim: Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava hinos altos e queimava incenso. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração nessa reflexão, e que nós possamos, assim como Salomão, buscar no Senhor a fonte segura para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. É interessante aqui que o texto vai mostrar uma coisa que é muito comum a nós. A Bíblia vai dizer que Salomão amava a Deus e que Salomão andava no mesmo caminho de Davi, seu pai. Davi, seu pai, foi o rei que era um homem segundo o coração de Deus, um homem que andava com Deus. Todavia, Salomão foi adorar a Deus e ele foi adorar da forma errada. Por quê? O preceito de Israel era que o culto a Deus tinha que ser feito no tabernáculo. Ali não tinha ainda um templo. Ele, Salomão, veio que construir esse templo. Então tinha que ser adoração no tabernáculo. Mas Salomão foi para um outro lugar e ali ofereceu um culto a Deus. Nesse culto, Salomão vai pedir a Deus. O versículo 5 vai dizer assim: em Gibeon apareceu ao Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. É interessante que Deus fala com Salomão agora de uma forma sobrenatural em sonhos. E nesse sonho, Deus diz para Salomão: Salomão, pede o que você quiser para que eu te dê. E é interessante que o pedido de Salomão, ele é um pedido muito curioso. Versículo 9 vai dizer assim: dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? E é interessante que Salomão está pedindo o quê? De forma simples: sabedoria para reinar. Ele pede a Deus sabedoria para reinar. E olha a resposta de Deus a Salomão no versículo 10. Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus, versículo 11: já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo. Versículo 12: eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti haverá. Também, versículo 13, também o que não me pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja que não haja teu igual entre os reis por todos os dias. Agora no versículo 14: se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai,
prolongarei os teus dias. Olha só, interessante essa história de Salomão, gente. Salomão, ele adora a Deus, só que ele faz da forma errada. Mas Deus aceita a si mesmo, apesar da desobediência. Isso quer dizer para nós que eu posso fazer de qualquer jeito que Deus vai aceitar? Não. Eu tenho que fazer da forma como Deus me ensina. E, em primeiro lugar, o meu culto, ele tem que ser a expressão de um coração realmente que deseja a presença de Deus. Mas Salomão queria a presença de Deus. E Deus fala com Salomão. Deus responde a Salomão. Deus fala com ele aqui no caso em sonho. Deus falou com Salomão. Deus falou com Dona Luzia na hora do culto, na hora da celebração da ceia. Deus falou com ela, mostrou que era possível, e ela pede com fé que Deus faça esse milagre ao comer do pão e beber do cálice. E Salomão, ele, nesse momento com Deus, ele faz uma coisa muito interessante. Ele reconhece quem é Deus, ele fala com Deus, ele reconhece quem é Deus, ele reconhece o que Deus fez através de seu Pai, do versículo 6 ao versículo 8. E no versículo 9, ele responde: Senhor, o que eu quero é que o Senhor me dê sabedoria para governar. Olha só que Salomão não pediu sabedoria para ser admirado, Salomão não pediu sabedoria para ser exaltado, Salomão não pediu sabedoria para ficar rico, para ser admirado, para ser observado pelas pessoas, as pessoas falam: caramba, que cara espetacular, que cara maravilhoso. Não, ele pede sabedoria para poder governar o povo de Israel. Muitas vezes nós queremos pedir muitas coisas para Deus. Eu queria ter uma casa, eu queria ter um carro, eu queria ter isso, queria ter aquilo, queria ter aquilo, ter aquilo outro. E a gente não pede, por exemplo, a Deus: Senhor, me dá firmeza para caminhar contigo. Como no Salmo 37 diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Foi o que Salomão fez aqui. O Senhor me botou como rei. Eu quero ser um rei segundo o teu coração. Me dê sabedoria para governar. E olha o que acontece. Deus dá a Salomão coisas que talvez Salomão até quisesse também. Mas não quis pedir isso. Deus dá além do que Salomão pediu. E, gente, quando a gente pede a Deus aquilo que realmente vai agradar o coração de Deus, a palavra de Deus se cumpre na nossa vida quando Deus diz o seguinte: e Deus fará infinitamente mais de tudo quanto nós pedimos ou pensamos. E Deus dá então para Salomão não só a sabedoria, como Deus dá a riqueza, Deus dá o respeito, Deus dá a admiração, Deus dá a prosperidade a Salomão. Olha só que coisa extraordinária. Mas Deus coloca um ponto importante, que é onde Salomão vai se perder depois. Vamos ler juntos mais uma vez o versículo 14? Vamos ler juntos? Vamos lá? Todo mundo junto? Vamos lá. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. Se você continuar lendo a história de Salomão aqui nos próximos capítulos, você vai ver que Salomão foi sábio, governou com sabedoria, mas chegou uma hora na sua vida que ele começou a se perder na sabedoria que Deus tinha dado para ele. O problema foi a sabedoria? Não. O problema foi a arrogância de achar que não precisava mais tanto de Deus. E Salomão começa a se deixar levar pelo encantamento do poder, do conhecimento, da riqueza. É onde muitos de nós nos perdemos. Talvez não sejamos sábios como Salomão, não tenhamos a riqueza de Salomão, mas, por exemplo, pegar uma coisa bem simples de exemplo hoje.
Que todo mundo vai entender, telefone celular. Eu não lembro com quantos anos que a gente deu o telefone celular para a Letícia, acho que tinha 12 anos. Né? Porque a gente não queria deixar com o telefone celular. Mas com todo o cuidado que nós tivemos, com todo o zelo que nós tivemos, depois que ela teve o celular, a gente teve alguns momentos que a gente teve que tirar o celular, botar limite de tempo. E mesmo fazendo isso, a nossa filha, que não é perfeita, como ninguém é perfeito, também teve momentos que ela se perdeu com o uso do celular. Começou a fazer coisas que não agradavam ao nosso coração. Muitos de nós hoje, principalmente o pessoal de 20 anos para baixo, e erradamente alguns pais dão para criança de 5, 4 anos de idade, algumas até beberam o telefone celular na mão da criança, e aí fica-se horas e horas no telefone celular, vendo coisas que não ajudam, se distraindo com bobagem. A gente vê gente que é criada dentro da igreja fazendo dancinha de TikTok com pornografia, desobedecendo os pais, enganando, dizendo que não está vendo o celular, mas está com o celular debaixo da coberta, dizendo que fez exercício, não fez exercício. Gente adulta que está se perdendo com as bobagens do celular. Foi uma bênção ganhar o celular? Foi. Ontem nós comemos aqui no Pão das Mulheres a brusqueta italiana, né? A brusqueta é um pão torrado com tomate, azeite, algumas outras coisas. O cheiro da cozinha até agora está forte, gostoso. Daqui a pouco a gente vai comer mais um pouquinho. Eu aprendi usando o celular. No YouTube, peguei receitas de vários modos de fazer, uma benção. Nós fizemos outro encontro de mulheres, uma pessoa fez para a gente uma propaganda com inteligência artificial. Ficou muito legal. A partir de uma foto da pessoa que ia dar palestra. Legal. O problema não é o celular, é como a gente usa o que Deus nos dá. O problema não é a casa, o problema não é o carro, o problema não é o namorado, a namorada, não é o filho, não é a filha, não é o trabalho, não é o local onde eu estudo, é como eu uso aquilo que Deus me dá. Salomão se perdeu a tal ponto que Salomão virou idólatra. Ele que aprendeu com seu pai que só o Senhor é Deus, ele metade para o final da vida dele, ele estava permitindo que suas esposas tivessem seus altares de culto na porta do templo que ele construiu e em alguns momentos dentro do templo, profanando a casa de Deus. E Deus diz: olha, por conta do seu pecado, quando você morrer, o reino de Israel será dividido. O reino não andará mais, mas eu vou preservar uma parte de Israel, em que os seus descendentes, por amor ao seu pai, os seus descendentes não vão reinar. E o resultado desses 400 anos depois foi que o templo foi destruído, e até hoje o templo não foi mais reconstruído, e até hoje o judeu espera pela reconstrução do templo de Israel. E até hoje Israel não é o tamanho que era quando Deus estabeleceu a nação de Israel. Uma parte de Israel está dominada pela população da Palestina. Os árabes têm o controle daquela região, e uma das regiões é onde? Aonde está o templo. Que para Israel é o símbolo da presença de Deus. Quando vocês ouvirem uma reportagem sobre Israel, vai aparecer assim: Muro das Lamentações. Aquilo é chamado de Muro das Lamentações, que é a única parede que sobrou do templo. E os judeus choram ali pedindo a Deus pela reconstrução do templo, que simbolizava a presença de Deus.
Olha só o que as escolhas erradas fazem. Já se passaram mais de 2.400 anos em que isso aconteceu lá com Salomão. Mais de 2.400 anos, quase 3.000 anos, 2.400, 3.000 anos. Olha só o que as nossas escolhas erradas, o que Deus nos deu de forma errada, podem gerar na nossa vida. Salomão começou bem. Ele buscou em Deus a fonte correta para poder governar. Às vezes a gente busca realmente em Deus a fonte correta para a gente construir a nossa vida. Mas na jornada da vida, a gente vai esquecendo de algumas coisas e deixando de lado. Que eu e você possamos não só buscar num determinado momento, mas permanecer nessa entrega ao Senhor e viver aquilo que Deus tem para nós. Porque o que Ele tem, como diz a sua palavra, é bom, é perfeito e é agradável. Vamos colocar em pé. Nós vamos orar mais uma vez, encerrar a nossa escola bíblica dominical. Vamos orar mais uma vez pela igreja de vizinha nossa, que está enlutada com a perda do pastor e da sua família no acidente de automóvel ontem, lá na região do Rio das Ostras. Pai querido, em nome de Jesus, nós agradecemos por essa manhã, colocamos diante de Ti como alimento. Peço ao Senhor que abençoe para os nossos vizinhos que estão enlutados, a família, Pai, que haja conforto do Teu Espírito Santo. E que nós possamos permanecer firmes naquilo que o Senhor tem propositado para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo, levamos em paz para os nossos lares e que à noite, ao estarmos aqui mais uma vez, estejamos com a alegria do Senhor. Que a graça, que a paz, que a companhia, a comunhão, o conforto e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, povo de Deus aqui presente, hoje e eternamente. Amém, Senhor. Que Deus abençoe.